pensarem um pouco. Sim. Vamos usar apenas a lógica e o raciocínio que o ser humano tem, todo esse poder. Um exemplo, eu vou fazer uma comparação entre esses dois lados antagônicos. Sim. O lado do Bani Umayyah, Bani os Umayyah. Omíadas, como nós falamos em português, Sim. e os Ahlul Bayt, a família do profeta Muhammad. Então, o Bani Umayyah é o governo que estava naquele tempo. Sim, o governo que estava naquele tempo, na pessoa do maldito Yazid. Sim. Então, vamos começar falando sobre o lado do Bani Umayyah, sobre a família de Yazid. Sim. Quem foi a sua avó? Uhum. Sua avó foi uma mulher chamada Hind. Sim. Quem foi Hind? Hind foi uma mulher que, na época da Jahiliya, na época antes do Islã, quando dizem que é a época da ignorância, era uma pessoa que não tinha um bom histórico, que não tinha uma boa fama. Sim. Esta era Hind. Quando ela ficou grávida de Muawiyah, 4 pessoas reivindicaram a paternidade. Sim. Só que como Abu Sufyan era o mais poderoso e o mais rico, ele acabou prevalecendo sobre os outros 3. Sim. E Abu Sufyan, quem era Abu Sufyan? Abu Sufyan, na época da Jahiliya, nós podemos dizer que ele era como se fosse o faraó de Meca. Sim. Tudo estava sob o controle dele, tudo estava sobre o poder dele. Sim. Tudo que ele queria é isso que poderia ser. Sim, tudo que eles sempre almejaram foi o poder. Sim. Com o advento do islamismo, com a mensagem do santo profeta, ele viu todo esse poder e posição entrar em risco. E ele se tornou o quê? O pior inimigo do profeta. Porque o Islã era um risco para ele e para os seus planos de poder, seus planos de luxo. Então, houve a primeira batalha entre os muçulmanos e os incrédulos. Sim, os incrédulos de Meca, os politeístas. E a primeira batalha foi a Batalha de Badr. E nessa batalha, muitas pessoas morreram do lado dos Omíadas. Entre as pessoas assim que nós podemos dizer mais proeminentes que morreram, um pai de Hind, um tio e um filho. Depois do resultado da batalha, da batalha de Badr, eles juraram vingança até o último suspiro da vida deles. E houve uma segunda batalha depois, a batalha de Uhud. Nessa batalha, Hind, ela encarregou um escravo de atacar um tio do profeta chamado Hamza. Porque na batalha de Badr, Imam Ali, esse tio do profeta Hamza, foram os estandartes, eles foram os que mais lutaram. E as pessoas se enraivaram dele. E o ódio de Hind era principalmente contra o tio do profeta Muhammad, Hamza. E ela encarregou o escravo de, nessa batalha de Uhud, lutar contra ele e matar ele de qualquer jeito. E o escravo conseguiu, ele logrou matar o tio do profeta, Hamza. E depois, o que essa mulher fez? Ela abriu o corpo do tio do profeta, da Hamza, arrancou o seu fígado e comeu de tamanha raiva. Para você estar entendendo um lado da história que estava acontecendo. Quem que era o filho de Hind e Abu Sufyan? Muawiyah. Muawiyah, pai de Yazid. Como que Muawiyah conseguiu chegar à posição de governante do Sham, que hoje da atual Síria? Então, dadas o advento de Saqifa, que todos sabem o que aconteceu, que a gente não precisa entrar nesse detalhe, Abu Sufyan foi até o Imam Ali e falou para ele o quê? E falou para ele, eu dou o beat, eu dou o quê? Eu juro a minha fidelidade a ti. Ele disse, outras pessoas estão tomando o seu lugar. Só que o Imam Ali sabia que ele era uma pessoa que queria sempre destruir o Islã. Ele era uma pessoa que queria dividir a Ummah. Então o Imam Ali alayhi salam falou, eu não preciso de sua ajuda. Nesse intervino, uma pessoa viu Abu Sufyan saindo da casa do Imam Ali. Então foram até o primeiro califa e falaram o ocorrido ao primeiro califa. O primeiro califa então falou, vai até ele. Deu uma quantidade de dinheiro para ele e agrada a ele. Isso para comprar uma pessoa. Depois disso, o que aconteceu? Eles foram até Abu Sufyan. Ele recebeu esse dinheiro
E como uma forma de agradecimento, o que eles fizeram? Eles nomearam um dos filhos de Abu Sufyan, que chamava Yazid, como o comandante do exército islâmico, que foi para o Sham. E lá no Sham, então, eles conseguiram se estabelecer. Só que depois de um tempo veio uma praga e matou muitas pessoas no Sham. Então Yazid escreveu para o segundo califa e pediu que o meu irmão Muawiyah assuma o lugar depois de mim. E onde esse pedido foi aceito. Então ele se estabeleceu no Sham. Então ele se tornou governante do Sham. Ele governou o Sham por 42 anos. Então muitas pessoas ficaram muçulmanas sob esse governo de Muawiyah. Que eles não queriam mais nada além da vingança. Isso, eles procuravam a vingança e o poder. Sim. Certo? Na época do terceiro califa, eles conseguiram se estabelecer mais ainda, principalmente com a parte do Beit Mal, a parte monetária. Eles ganharam muita força. Então, e nesse momento, eles já não disfarçavam mais quem eles eram. Já existia o consumo da bebida alcoólica. Isso é famoso, isso não é só os sunitas e xiitas, que todos sabem, é famoso. Os desvios que estavam acontecendo. Então, para muitas pessoas que estavam naquele ambiente, sobre aquele governo, aquele era o Islã que eles conheciam. E o que se propagava junto com isso? Se propagava o ódio a Ahlul Bayt. Eles falavam mal a Ahlul Bayt. E as pessoas que não conheciam, porque as pessoas não ficaram muçulmanas através do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Então começou a criar esse ódio. E quando o Imam Ali se tornou o líder, se tornou o califa, o quarto califa para os muçulmanos suítas e para a gente o Imam Ali, o primeiro imam, o que aconteceu? Ele fez uma carta falando para Muawiyah, ou você se demite ou eu mando embora. Sim. Sim, então o Muawiyah se rebelou contra o Imam Ali, que a gente teve a guerra de Siffin com todos os resultados catastróficos que teve. E com o martírio do Imam Ali, Imam Hassan assumiu a liderança dos muçulmanos. E Muawiyah também não aceitou. E colocou o filho. Sim, e fez guerra. Ele fez antes o Imam Hassan. Ele não teve meios para resistir com uma guerra, com um exército. Então ele foi obrigado a fazer um tratado de paz, onde Muawiyah assumia a responsabilidade de deixar os muçulmanos xiitas em paz. Porque naquele tempo estavam sendo perseguidos. Então nesse trato ele teria que deixar os muçulmanos xiitas em paz, deixar praticar os seus atos de adoração, e ele não teria o direito de nomear um sucessor. Sim. Isso já estava nos artigos que escreveu o Imam Hassan e o Muawiyah. Sim, já estava no artigo. E como uma pessoa desprezível, uma pessoa que quer o poder, ele rasgou todo esse trato e colocou o seu filho Yazid em seu lugar. Então, esse era um lado. Então, esse é o lado que estava no governo. Agora vamos falar o lado sobre a família do Imam Hussein. Quem foi Imam Hussein? Vamos começar. Quem foi o seu avô? Seu avô foi Abu Talib. Abu Talib, ele foi o protetor do santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Porque o santo profeta, ele ficou órfão de pai e mãe. E levaram para o avô. Sim, e o seu tio Abu Talib, depois que o avô entrou com uma crise financeira, cuidou dele. E cuidou dele muito bem, e cuidou dele com todo o amor e o carinho. A avó de Imam Hussein, quem que era? Fatima bint Asad. Que cuidou do profeta Muhammad quando ele era criança e cuidou melhor do que cuidava de seus próprios filhos. Deu todo o amor que eles podiam ao profeta. E assim o profeta cresceu e se desenvolveu. Aí o profeta teve uma filha chamada Fatima Zahra. Quem era Fatima Zahra? Mãe do Imam Hussein. Fatima Zahra, para você ter uma ideia das qualidades dela, ela era conhecida como Abiha, a mãe de seu pai. A mãe de seu pai, do tipo, depois da morte da mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o filho, aliás, a filha, que é a Fátima, é que cuidava do profeta. Sim. É por isso que veio esse nome de Abiha. Sim, para você ver as qualidades que ela tinha. E o pai
do Imam Hussein, quem que era? Imam Ali, que foi criado pelo profeta, desde pequeno, sempre acompanhou o profeta, e que não houve um versículo do Corão revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que ele não ensinasse Imam Ali alaihi salam. Então, esses são os dois lados da balança. Um lado de Abu Sufyan e o lado que veio do profeta Muhammad. Então, as pessoas têm que pensar, a verdade estava em que lado? Num lado que sempre foi corrupto ou nesse lado que sempre foi um lado puro? Puro, ok. Então, são esses dois grupos que, nesse mês, que é o mês de Muharram, o Imam Hussein alayhi salam estava num outro grupo, que é o lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Imam Ali e Imam al-Hasan, e esse que estava no grupo de Banu Umayya. Então, o nosso telespectador, ele sozinho tem que analisar, porque não vamos dizer aqui quem está na verdade ou quem está na desviança. O nosso telespectador, ele tem que sozinho perceber aquilo que nós estamos a dizer. Então, agora vamos dar uma pequena pausa e depois voltamos, inshallah.